apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Niceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não poderia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações do campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exigem sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constitui a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolve o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria,
Dominam os mais fracos e os exploram, acordando porém mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvemo-nos em fluidos do círculo carnal. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância e, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam na essência senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-los a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não nos cabe condenar, cabe auxiliar sempre. A assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se e contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: Meus irmãos,
Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Nesse momento, calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos, André, estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros prepararam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. O nosso orientador, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estavam a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muitos se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo,
guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão? Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais? Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calçando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre as enfermidades de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda a assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: Bem, vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: Mãos à obra, meus amigos. Distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, senhor Aniceto, será que eu estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não, André? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam meu coração.
Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa, dizendo-me para que eu nunca negasse quanto possível auxiliar os que sofrem, que ao pé dos enfermos não olvidasse que o melhor remédio é a renovação da esperança, e se eu encontrasse os falidos e os derrotados da sorte, falasse a eles do divino ensejo do futuro. Se fosse procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, que eu não proferisse palavras de maldição. Era bom animá-los, elevá-los, educá-los, despertar sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho e da boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar. Entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, vamos ao passe reconfortador. Ai, nada vejo. Ah, o tracoma, infeliz que sou. E me falaram em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver. Eu preciso ver. Calma, minha irmã. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer-me a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nesta zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, estou vendo. Grande Deus, muito obrigada. Quem sois vós, emissário do bem? Muito obrigada. Dominava-me profundamente emoção que eu não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual eu não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que me pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos.
O acontecimento surpreendia-me, desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele e que é a luz de nossos corações? Somos apenas seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas? O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara junto de outros irmãos e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas um obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se do infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnada em piedade em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes quadros últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação e o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Senhor Aniceto, o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. É verdade, Vicente. E devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquele que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Aniceto designou um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, e acrescentou: Vejam este amigo rodeado de sombra em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois a juízem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro, e fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente.
Muito frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec inegavelmente representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, um interlocutor muito calmo e seguro na fé interveio considerando: Concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos círculos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente devemos construir o receptáculo, em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou: Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, não só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou: Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Está enganado, meu amigo.
estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o erro absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Nessa altura, o interlocutor deixou de sorrir e observou: Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. André, Vicente, repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como corre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou, afinal de contas, o que desejava aquele homem. Aniceto sorriu e lhe respondeu: Também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas organizou-se uma divisão especial, o que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam.
Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientações, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou-nos. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Recebem o que precisam, Vicente. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Nessa altura, o instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos seus semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhes os alvitres profundos com as disposições evangélicas. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente? Sim, Vicente. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Mas nesse caso, Sr. Aniceto, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, André, merecem o concurso da nossa elucidação verbal na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair qualquer dúvida.
Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo de própria conta. Que acontece então? O que aconteceria a um homem de certa responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse que podia dispor da nossa colaboração humilde e que estávamos ali na qualidade de médicos itinerantes prontos ao concurso ativo. Nosso novo companheiro perguntou respeitosamente se nós tínhamos vindo de nosso lar. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Ele considerou que, se possível, estimaria receber-nos o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Tratava-se de uma jovem que acabara de desencarnar e de um agonizante que era amigo dele. Aniceto respondeu que, sem dúvida, aguardaríamos as suas indicações, pois estávamos prontos a servir.